Shalom, meus ahims, meus irmãos, uma boa noite, uma laila tov para todos. É um prazer muito grande estar com vocês em mais uma transmissão, onde nós vamos aprender um pouco da palavra do Eterno, onde nós vamos desfrutar um pouco mais da palavra de Deus, no conceito original, o que é o mais importante, né? Sinagoga Beit Shalom, ela traz sempre para você um estudo pautado na Torá, pautado nos ensinamentos. Moré, mas o que é a Torá? O que é esse conceito original da palavra? Nós, da Sinagoga Beit Shalom, nós buscamos trazer para vocês a revelação da restauração. Restauração das Escrituras como elas eram, como ela era praticada na época do nosso Mashiach, Yeshua, Jesus, né? Como ele já vivia no conceito, no contexto que ele vivia, no contexto que os Shalias, os emissários, os apóstolos, Paulo, Pedro, Shaul, né? Kefa e os outros apóstolos de Yeshua, de Jesus, eles viviam. E nesse contexto nós, da Beit Shalom, trazemos esse estudo para você, que é algo que foi se perdido ao longo do tempo, né? Pelas religiões que vieram assumindo aí, né, a Bíblia, a palavra de Deus, como se diz, e foi se perdendo essa originalidade. Nós buscamos essa originalidade novamente, por isso que a Sinagoga Beit Shalom, ela vai trazer sempre um estudo dentro desse contexto original e com uma pitada diferenciada, ok? Dos outros segmentos doutrinários que tem por aí, ok? Bom, vamos dar então andamento ao nosso estudo de hoje, dessa noite. O tema dessa noite é a Bíblia e o politicamente correto, ok? Vamos entender um pouco sobre o politicamente correto, vamos entender o que a Bíblia fala sobre o politicamente correto, se a palavra do Eterno é politicamente correta, se o Eterno é politicamente correto e se o Mashiach Yeshua é politicamente correto. Vamos entender, porque é uma palavra nova no nosso vocabulário, mas que está fazendo parte do nosso cotidiano. Tudo que nós vivemos hoje, você vê uma pitada do politicamente correto. Olha, não fale isso, porque não é politicamente correto. Não trate o seu irmão assim, porque não é politicamente correto. Nas igrejas, o politicamente correto, a ideologia do politicamente correto já está enxertada, né, incrustada na nossa mente. Então, a pessoa entra na igreja hoje, olha, não é correto você falar sobre algumas coisas. Pecado, você tem que ter uma certa tolerância, uma resiliência com o pecado, porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir, né? Então não é politicamente correto falar sobre isso. O politicamente correto está tão presente na nossa vida, que se você falar com uma pessoa, dependendo da forma que você fala com ela, a palavra que você usa com ela, você pode ser interpretado de estar usando algo pejorativo ou algo ofensivo contra o seu irmão. Então, politicamente correto é muito complicado, porque você vai entender que o político, né, a palavra política vem de polis, que é muitos, que é vários, né? Ou seja, política, eu não vou falar com termos técnicos, porque eu não sou doutor em letras, não sou professor de letras, mas eu quero passar para você a visão que eu interpreto do politicamente correto. Então, a palavra política vem de polis, vem de vários, né? O bem comum de várias pessoas, de todos, de uma sociedade, isso é política. Uma pessoa viver como um político, ser político, quando você diz assim, olha, meu amigo fulano, você precisa ser político. A expressão ser político significa que você precisa agradar as pessoas, certo? Concorda comigo? Então, ser político hoje é você conseguir viver com várias pessoas, poli, né, novamente a palavra poli, e
viver bem com várias pessoas. E para você agradar as pessoas, viver bem com várias pessoas, você deve agradá-las, né? Então, para você agradá-las, até tem uma expressão que diz assim: nem Jesus não agradou todo mundo, né? E é um termo que nós vamos entender aqui, que nós vamos aprender nesse estudo. Eu quero tentar ser breve. Então, voltando ao político, político é aquele que vive bem com todos, que tenta agradar a todos. Politicamente correto, então, nós vamos entender que é um termo que não fere ninguém. É politicamente agradável a todos, correto a todos, aos olhos de todos. Olha que interessante. É muito interessante isso, você fazer uma análise etimológica da palavra, né? Politicamente correto. Politicamente correto é você viver agradando a todos, mas na visão de todos. Você tem que agradar a todos segundo a interpretação de todos. Olha que maravilha. Pronto, politicamente correto. Então quer dizer o seguinte: se eu falar assim para você, não, você falar assim para mim, você não conhece meu nome, mas você chega em mim e fala assim: ô gordinho, eu já vou olhar para você e falo: peraí, não é politicamente correto. Eu não sou gordinho. Eu sou uma pessoa que está com uma massa corporal um pouco acima do peso. Mas não sou gordinho, não gostei. O termo gordinho não é politicamente correto. Então você já arrumou um problema comigo. Eu vou te acusar de bullying, eu vou te acusar de ser uma pessoa insensível, eu vou te acusar de defamação, Então, você está me entendendo, irmão? O termo politicamente correto, ele está incrustado na sociedade onde nós vivemos. Eu não estou dizendo para você sair aí andando e chamando a pessoa de gordinho, de baixinho, de alto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós vivemos uma geração hoje, onde é uma geração de muito mimimi. É uma geração onde você não pode falar as coisas para as pessoas. Você não pode se expressar. Porque você tem que pensar duas vezes antes de se expressar, porque a nossa geração se tornou tão sensível a tudo e a todos, que você não tem como instruir as pessoas hoje. Quem trabalha, quem vive igual nós vivemos, quem trabalha como nós trabalhamos, que é ensinar a palavra do Eterno, nós temos muita dificuldade. Porque hoje, para você ensinar a palavra do Eterno, muitas vezes você tem que pensar duas vezes para falar. O que não acontece na Beit Shalom, tá? Graças ao Eterno, a nossa visão é ensinar a verdade, ok? Mas mesmo assim, temos uma conduta que estamos tentando entrar dentro dos padrões bíblicos. Então, muitas vezes, você vai ver alguns estudos aqui na Beit Shalom, e como já aconteceu, de alguns irmãos falarem assim: ah, mas eu não gostei do jeito que o Orochi falou. Eu não gosto do jeito que o Moré ensina. Ele é muito agressivo. Ah, eu não gosto. O Moré Van Bley fez uma ministração que eu não gostei. Por quê? Porque o politicamente correto, ele está tão incrustado que muitas vezes você não quer ouvir o que você precisa. Certo? O politicamente correto, ele tenta te agradar a toda a massa. E é isso que nós vamos entender essa noite, ok? Então vamos entender um pouco do politicamente correto? Olha o que está escrito. Essa é uma reportagem da revista Mises, ok? Onde ela fala um pouco sobre o politicamente correto. Quando um grupo vê suas ideias sendo censuradas, a tendência é que ele redobre a aposta em suas ideias, tornando-se ainda mais agressivas, podendo-se degenerar em violência física. Assim, qualquer sociedade que opte pela censura, ainda que branda, está continuamente colocando em xeque a resistência de seus pactos, implícitos em torno da liberdade de expressão. O adjetivo politicamente correto é usado para descrever linguagens ou ações que devem ser evitadas por serem vistas como excludentes ou ofensivas. São palavras de uma revista, ok? Aqui é uma matéria de uma revista falando sobre o politicamente correto.
hoje existem teólogos, filósofos, debatendo sobre o politicamente correto, porque o politicamente correto está deixando o ser humano numa via tão estreita que fica, às vezes, até um pouco difícil a convivência das pessoas. Porque tudo que você fala, às vezes se torna um pouco excludente e um pouco ofensivo. Mas muitas vezes, nós vamos entender isso essa noite, muitas vezes nós precisamos ser confrontados com algumas coisas, algumas maneiras que nós vivemos. E é isso que faz o ser humano mudar, ou faz o ser humano crescer. É a capacidade de vencer obstáculos, ou vencer dificuldades, ou vencer até ofensas. Eu não estou dizendo, não estou fazendo uma apologia à ofensa, eu quero deixar bem claro aqui. Eu só quero dizer, chamar a atenção do meu irmão, dos meus irmãos, dos meus arrimos aqui, para que nós, que somos uma geração que estamos tentando estudar a Torá, que nós sejamos mais firmes, mais maduros no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E que não nos deixemos levar por esse pensamento politicamente correto, onde não passa nada mais, nada menos que uma manipulação das massas, que não querem ser confrontadas, muitas vezes, pelas suas ideias. Como diz aqui, quando está continuamente colocando em xeque a resistência de seus pactos implícitos em torno da liberdade de expressão. Quando essas massas usam o politicamente correto, ela está tendo uma resistência e defendendo a sua liberdade de expressão. Mas na liberdade de expressão delas, elas estão calando ou obstruindo a sua liberdade de expressão. Ou seja, quando você usa o termo politicamente correto, principalmente diante da palavra de Deus, diante de uma ministração, diante de um estudo que está escrito na palavra, você está bloqueando a correção ou a transformação que a palavra poderia fazer na sua vida, através da verdade. Ou seja, como diz em 2 Tessalonicenses 2,9, eles poderiam se salvar. A verdade que eles conheceriam, poderiam salvar, mas não farão por não amar a verdade. Não conheceram a verdade. Mas não tiveram amor por ela. E isso, o politicamente correto, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, ele está envolto na sua vida secular, mas está sendo enxertada também na sua vida religiosa. Então, muitas vezes, você não quer ouvir o que é correto, a verdade para a sua vida, para que haja uma transformação. Você acha politicamente incorreto falar sobre o pecado, por exemplo. O mais difícil nas igrejas hoje, que você vê por aí, não aqui na Beit, graças ao Eterno, é falar sobre o pecado. As pessoas não podem falar sobre o pecado, porque quando você fala sobre o pecado, ofende certas pessoas. Se você falar para o viciado que ele está viciado em cachaça, viciado em cigarro, viciado em drogas, viciado em remédios, isso é uma transgressão, você está ofendendo ele. Se você falar para o adúltero, olha, essa conduta sua é pecado, você não vai salvar, você não vai perder a sua alma, você vai perder a eternidade, se você permanecer no adultério, na mentira, na prostituição. Não pode, porque você está ofendendo ele, você está dizendo que Jesus não ama ele. Eu não disse nada disso. Sabe? É uma inversão de valores. São coisas que... Você está me entendendo? Moré, você está bravo? Não, então não. Eu quero aprender com você. Certo? Só que hoje que nós vivemos é uma inversão de valores. O bom, quando você entra na igreja hoje, não é a palavra que você usa para algumas pessoas, que você prega, que você ministra, que você ensina. É um louvor de alta ajuda. É você dizer para a pessoa assim, receba a bênção. Eis que te digo, uma profecia.
Pessoas que vão atrás de profecia todo dia. Eis que te digo, o eterno é contigo. Acaba de falar. O eterno é contigo. Se você mudar de vida, deixa o pecado, ouve a palavra, cumpre a Torá na sua vida, aceite a Jesus, Yeshua, e viva segundo a Ele, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que hoje vivo, vivo-a na vida do Filho daquele que me enviou, da vida de Deus. Isso ninguém fala. Só faz o primeiro. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí? Viva como Ele. Viva como Ele. Vamos entender mais um pouco sobre politicamente correto? Em tese, o politicamente correto defende a censura de ideias que marginalizam ou insultam grupos e pessoas tidos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos como um gênero, raça ou preferências sexuais. Até tem uma charge aqui que diz assim, ó, politicamente correto. O homem está dizendo para um animal, seu burro, e o animal diz assim, burro não, mamífero solípede, por favor. Ele não está ofendendo o burro é o nome do animal. Você está me entendendo? Eu estou dizendo para você chamar o seu irmão de burro. Você está me entendendo, né, irmão? Eu acho que você está me entendendo. Mas ele está dizendo o nome do animal. Mas hoje você não pode, politicamente correto, você não pode falar. É o que eu disse. Você diz para a pessoa assim, irmão, você está pecando. Irmão, se você continuar dessa forma, você vai perder a sua salvação. Você está em adultério. Como assim? Moré está me ofendendo. O Roche está me ofendendo. Irmão, muda de vida. Muda de vida. Porque se você não mudar de vida, você não vai sair dessa vidinha que você está. Que isso? Você não sabe da minha dificuldade. Você não sabe o que eu tenho passado. Porque quando eu nasci, as coisas eram muito difíceis. Porque a minha infância foi uma infância difícil. Porque eu fui abusado, porque eu não sei... Amém, irmão? Amém? Mas eu tenho que te falar a verdade. Se você não obedecer, você não cumprir os mandamentos, se você viver pecando, felizmente, muda de vida. Porque quando você muda, a sua vida muda. Só que tem pessoas que não querem ouvir isso. Por quê? Não tem, não quer. Não. Moré me ofendeu demais. Misericórdia. Onde já se viu? Que é isso? Eu só traí minha esposa uma vez. Vou perder minha salvação por causa disso? Uai, paga para ver, ué. Paga para ver. Nós só temos que falar a verdade. Graças ao Eterno, eu vou falar mais uma vez. A Beit prega a verdade. Tá? Amém? Olha aqui. No final, o que temos hoje é apenas uma defesa simétrica da liberdade de expressão. Só é lícito aquilo que me agrada. Aquilo que me ofende deve ser proibido. Boa, né? Só é lícito aquilo que me agrada. Aquilo que me ofende tem que ser proibido. Não, não concordo. Você quer ver uma coisa que você ouve muito? Nossa, eu já ouvi muito. Nossa, não. Eu já ouvi muito. Tira o nosso. Eu já ouvi muito. Olha, o Roche pregou, mas eu não concordo com essa visão. Eu não concordo, não vejo as coisas dessa forma. Porque eu não concordo, eu acho que ele não deveria ministrar assim. Tá bom, irmão, aí você pergunta assim, você não concorda por quê? Onde está escrito que está errado o que ele está falando? Mas eu acho que não é assim. Então, assim, ó, a pessoa, ela não tem argumento, certo? Quer ver uma coisa que eu ouvi essa semana que eu achei muito legal? Tem uma família que está vindo para Beit e o Roche tem cuidado dela e eu tenho acompanhado um pouco. Mas quem tem cuidado é o Roche Marco Antônio. O rapaz diz assim, que ele está conhecendo a visão, ele está aprendendo sobre o que é pecado, né?
ele nunca tinha ouvido sobre pecado, ele nunca tinha ouvido sobre o nome de Yeshua, ele nunca tinha ouvido sobre a visão judaica, ele nunca tinha ouvido sobre restauração. E eu achei muito lindo o que ele falou. Porque ele falou assim: irmão, Moré, sabe o que tem acontecido comigo? Os meus amigos, quando eu era de outra denominação, eles têm chegado até mim e têm me questionado sobre pecado, sobre a Trindade, sobre alguns temas que eu tenha visto aqui, né? Sobre o Shabat, sobre a lei Kasher. Eu falei: sério, irmão? E aí, o que você tem falado para eles? Não, é fácil. Eu mostro para eles e eles questionam, certo? E aí eu falo assim: bom, tudo bem, você está me questionando. Palavra do nosso irmão. Agora eu quero que... Eu te mostrei onde está escrito. Agora eu quero que você me mostre onde está escrito que eu não devo cumprir esse mandamento. Fala para mim. Aí a pessoa fica assim: eu não sei te falar, mas eu sei que é. Tipo assim, eu não sei, eu sei que é. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que está na palavra é o que nós temos que viver. Não adianta. Eu achei muito interessante essa visão do irmão, porque não adianta eu falar para você que é assim se eu não te mostrar aqui, ó. Mas tem pessoas que mesmo que a gente mostre aqui na palavra, elas ainda ficam na doutrina que os homens apresentaram para ela. Elas não amam a verdade. O que elas amam são as palavras que são lisonjeias aos seus ouvidos. Ou seja, não vale, aquilo que me ofende tem que ser proibido. A sua opinião não é lista, só é lista aquilo que não me ofende, que me agrada. O que não me agrada, o que me ofende, tem que ser proibido. Você está me entendendo? Esse politicamente correto, ele está incutido na nossa sociedade, em todos os pontos. No trabalho, na sua casa e na sua igreja, na sua religião. E muitas vezes, quando você quer mostrar a verdade para a pessoa tem uma certa, um certo receio. Ele não aceita. Só que ele não te prova o que é. Ele não tem argumentos para te confrontar. Ou seja, a sua liberdade de expressão, ela é barrada na ignorância do outro. Desculpa aí. Ignorância, gente, é uma pessoa que não quer aprender, tá? Ignorância é uma pessoa que não conhece e não quer conhecer. Vou usar termos aqui, tá? Eu tenho que explicar porque vou começar. Mas é isso. Está me entendendo? Mas olha só, vamos ver agora o que a Bíblia fala, como Deus usava as suas palavras para falar com o seu povo, se ele era politicamente correto. Ok? Livro de Bereshit, capítulo 4, versos 5 e 7. Bereshit, Gênesis. Diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não aceitou. Irou-se Caim fortemente, e sua face apresentou tristeza. E Adonai disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta, e ele o deseja, mas você pode dominá-lo. O que aconteceu aqui nesse contexto? Vou trazer para você. Caim e Hevel, ou Abel, como você conheceu. Eles apresentaram um holocausto, uma oferenda ao Eterno. A oferta de Abel, ou Hevel, ela foi aceita pelo Eterno. A oferta de Caim não foi aceita. Isso fez com que Caim irasse no seu coração contra o seu irmão. E ele andou com semblante descaído. O Eterno, conhecendo o coração de Caim,
E, tendo essa atitude de não aceitar a oferta de Caim, justamente para que Caim fosse confrontado, o Eterno diz: por que você está abatido? Porque, em outras palavras, ele está dizendo, porque você está maquinando mal no seu coração? O pecado já às portas. O pecado já está próximo de você. Se você fizer o que é bem, não vai ser aceito? Então algo mal ele estava fazendo. Concorda comigo? Quando ele diz, se você fizer o que é bom, não deverá erguer a sua cabeça, ou seja, você não deverá andar com orgulho, ou, aliás, orgulho não é a palavra, com satisfação de serviço cumprido. Mas se não fizer o que é bom, o pecado espreita a sua porta. Ele estava instruindo Caim ali, chamando a atenção dele. Falou: olha, Caim, eu não aceitei o seu holocausto, sua oferenda, sua oferta, porque dentro de você existem algumas coisas que precisam ser mudadas. Você tem dado ouvido ao seu coração, ao seu mau instinto, a Yetzerará dentro de você. Caim tinha alguns problemas com seu irmão. Ele tinha inveja do seu irmão em alguns fatores, principalmente, segundo a tradição judaica, ele chegou até a cobiçar a mulher do próprio irmão, porque ele era solteiro. Você não sabia disso, né? Então, se fosse um termo politicamente correto, Deus ia falar assim para ele: Caim, como eu te amo. Não fique assim, Caim, você é muito importante para mim. Caim, olha, da próxima vez, filhinho, eu vou aceitar a sua oferta, tá? Não! Ele simplesmente chamou a atenção de Caim e falou assim: meu amigo, muda de vida. Vou mudar o retrato aqui, ó. Muda de vida, filho. Você está dando vazão ao pecado. O seu irmão fez o que era bom, até hoje ele andou reto. Ele andou nos meus caminhos. Agora você está querendo ludibriar, você está querendo ultrapassar, você está querendo fazer algo que eu não ordenei que você fizesse. Muda de vida, para de ouvir o pecado. Ele está à porta do seu coração. Se você ouvir ele vai te dominar, mas você pode dominar o pecado. Você pode dominar o pecado, você pode dominar a vontade, você pode dominar o mau instinto. Infelizmente, né? Caim não dominou o mau instinto e pecou. Diz a palavra no próximo versículo que no campo ele entra em uma discussão lá com o seu irmão e acaba assassinando ele. E a história de Caim você já conhece. Mas o que eu quero te dizer é que o Eterno, ele não manda recado, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele fala a verdade que a pessoa precisa mudar. Você está me entendendo? Quando ele chega até Adão, ele pergunta assim: Adão, onde estás, Adão? E Adão está escondido, certo? Escondido em meio à figueira ali, com folhas de figueira, ele e Eva. De repente Adão se apresenta: estou aqui. Mas por que você está escondido? Ah, porque eu estou nu. Eita, você está nu? Quem te falou que você está nu? Ah, então, sabe? Por acaso comesse do fruto da árvore que eu falei que não era para comer? Então, Eterno, sabe a mulher que o Senhor me deu? Sabe? Então, ela me deu para comer. Ele não admitiu a culpa, terceirizou a culpa, certo? E falou assim: ó, a mulher que o Senhor me deu, porque se de repente eu tivesse escolhido uma mulher, eu escolheria melhor, mas foi o Senhor que deu, o problema é seu. Rapaz, aí passou o problema para o Eterno. Aí o Eterno chega até a Eva, e diz: tu comeste do fruto que eu falei para não comer? Então, sabe, Eterno, então, a serpente que tu criaste, ela me ofereceu e falou que eu não ia morrer. Ué. Então o que acontece é que nós queremos terceirizar o problema. Aqui em Caim, ele terceirizou o problema com ódio do irmão.
Mas na verdade ele estava com ira do Pai, do Eterno. Ele queria atingir o Eterno, assassinando o irmão. Você está me entendendo? Como que nós transferimos a culpa? E politicamente correto, ele quer transferir a culpa. Eu sou pego em assassinato. Ou eu vivo uma vida, Deus o livre, mas eu vivi uma vida de crimes. O politicamente correto diz que eu sou qual é a palavra? É um refém, não é refém. Sou uma vítima da sociedade. Olha que mais lindo, eu sou vítima da sociedade. Eu nasci excluído da sociedade, eu não tive oportunidade, e, de repente, para me ganhar algum dinheiro, eu comecei a fazer alguns roubos, eu comecei a traficar, eu comecei a assassinar. Eu sou uma vítima da sociedade. Uma vítima da sociedade. Mas você vai ver algum irmão que está do seu lado que não fez esse tipo de coisa. Muitas vezes a vítima da sociedade está fazendo apologia às drogas, está aparecendo com carros importados, corrente de ouro. Vítima da sociedade. Então, muitas vezes, isso é no mundo secular. Agora eu vou trazer para o mundo religioso. Que a pessoa diz assim, eu sou uma vítima do acaso. Eu não consigo vencer o mal, eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo deixar de trair minha esposa, eu não consigo deixar de trair meu esposo, eu não consigo deixar de roubar, eu não consigo deixar de mentir, eu não consigo deixar de falar mal do meu líder, eu não consigo deixar de praticar o Lashon Hará, eu não consigo. Eu sou uma vítima, porque o bem que eu quero, olha o versículo, porque o bem que eu quero, Moré, eu não faço. O mal que eu não quero é esse que eu faço. Isso aí é um versículo do crente carnal, sabe? Olha, Shaul ali, Paulo, quando ele escreveu isso, ele estava falando assim que nós podemos dominar. Nós não somos perfeitos, mas quando nós nos entregamos à palavra do Eterno, a vida de Yeshua, a essência vai mudando o nosso ser. E mesmo que nós temos uma tendência para o mal, nós voltamos para o bem. Você está me entendendo? Então, o politicamente correto, na situação de pecado, ele não é cabível. Porque o pecado, ele jaz às portas, como diz aqui. Mas você pode dominá-lo. Foi o Eterno que disse, o pecado jaz às portas. Mas o desejo, ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Você pode dominar o erro, o pecado. O que é o pecado? É a transgressão do mandamento, da lei. Se o Eterno diz, não faça isso, você faz. E o politicamente correto, eu não posso nem falar para você que o que você faz está errado. Eu não posso chamar a sua atenção. Eu não posso falar de pecado para você. É o politicamente correto. Porque quando eu falo de pecado para você, você se sente ofendido. É a massa. A massa está ofendida. Se eu for pregar sobre o homossexualismo aqui, então, pronto. Pronto, vai falar sobre o homossexualismo. Não tem nada contra uma pessoa homossexual. Nada. A Beit Shalom não tem preconceito nenhum com um homossexual. O que eu tenho para ensinar é como o adúltero, como o mentiroso, como o ladrão, como o que comete pecado, como o fornicador, como o estelionatário. O homossexualismo é uma tendência que precisa ser combatida. É pecado, está escrito na Torá. Não é eu. Não sou eu que estou dizendo. Está na Torá. Então, o que eu preciso te ensinar é o que está na Torá. O que eu preciso te instruir é como vencer a tendência a esse pecado. Porque o que nós temos
quando nascemos, é a tendência. E o que nós temos que combater é essa tendência, essa vontade. Você não nasce em pecado, você não nasce pecando. Você nasce com uma tendência. Você está me entendendo? E o que você precisa lutar contra é a tendência. A pessoa nasce com uma tendência à prostituição. O que eu estou dizendo, eu estou nivelando todo o pecado. Tanto do homossexualismo, quanto da prostituição, quanto do adultério, quanto da mentira, quanto do estelionato, como do homicídio. Estou nivelando. Você está me entendendo? Não estou, como se diz, excluindo nenhuma classe. Certo? Não estou excluindo nenhuma classe. Mas você precisa entender que a tendência do pecado é o que você tem que combater. Porque ele jaz às portas. Mas, diz o Eterno, não eu, você pode dominá-lo. Eu posso dominá-lo. Amém? Vamos continuar. Já estou quase encerrando. Olha o que diz em Shemot, Êxodo 32, 9 ao 10. Disse mais o Eterno a Moshe: tenho visto a este povo. Você pode perceber como eles são teimosos. Agora, pois, deixa-me só, para que o meu furor se acenda contra eles, e eu lhes dê um fim, e eu farei de ti uma grande nação. Olha como é que o Eterno é politicamente correto. Ele é ótimo, é politicamente correto. Eu quero acabar com o problema. Eu tirei esse povo do Egito. Eu abri o Mar Vermelho. Mostrei, venci todos os deuses pagãos lá. Mostrei que eu sou o único Deus. Caminharam no Egito comigo. Te trouxe aqui, Moshe, e estou te passando as instruções, a Torá, eu estou te passando aqui nesse monte. Você está falando comigo tete a tete, Moshe. E o povo lá embaixo está fazendo idolatria, está pecando. Junto com a idolatria, eles fizeram cultos pagãos. Junto com a idolatria, eles cometeram imoralidade sexual. Moshe, deixa eu acabar com esse povo. Vou acabar com esse povo, vou fazer uma outra nação de você. Como o ensinamento de ontem, graças ao Eterno que Moshe foi maravilhoso e falou assim: mestre, papai, faz isso não. Não extermina eles não, dá mais uma chance. O que eu quero dizer é o seguinte: o Eterno está aí com você, Ele está te dando oportunidade todos os dias. Ele não tem que ser politicamente correto com você. O que Ele tem que falar para você é para você deixar o pecado e começar a obedecer. Porque tudo Ele tem feito para você. Se você levanta da sua cama hoje de manhã, você levantou, foi porque o Eterno te deu uma oportunidade de ser melhor. E é por isso que nós recitamos um Modéani. Agradeço-te eu, Eterno, porque hoje eu tenho uma oportunidade de ser melhor. Mas o ser humano, no seu egoísmo, ele quer viver para ele. Ele quer, mas ele não quer fazer, ele não quer obedecer. E o politicamente correto ainda é pior, porque eu não quero obedecer e eu não quero ouvir o que eu tenho que fazer. Matitiarro, de repente você falou assim: tá bom, só que aí é no chamado Velho Testamento. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Porque muitos vão dizer assim, né? Olho por olho, dente por dente. Mas agora então, já que você pensa assim, e Deus era meio severo naquela época. Vamos ver o que diz aqui Matitiarro. O que Yeshua falou e como Yeshua tratava os seus discípulos e os seus seguidores e aqueles que estavam vindo. Será que Yeshua era politicamente correto? Será que Yeshua, ele prestava atenção no que ele ia falar para as nações? Ele, deixa eu ver o que eu vou falar, eu vou pensar, porque de repente eu vou ofender. Matitiarro, capítulo 12, 34 a 36. Diz assim, olha que politicamente correto, lindo, olha só. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom
tira boas coisas do bom tesouro, do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Olha. Forte. Raça de víboras. Ele estava falando para os fariseus. Por quê? Naquele momento, Yeshua estava fazendo vários milagres. Aí chegou alguns fariseus e começa a dizer, não, mas esses milagres ele está fazendo, está expulsando o demônio por Beelzebu mesmo. Começa a confrontar Yeshua, Jesus, ele fazendo a obra do seu Pai, trazendo o reino de Deus, cura, libertação. Ele estava pregando, ele estava vivendo Isaías, o que o profeta Isaías, estava se cumprindo a palavra que o profeta Isaías disse. Eis que o Espírito de Elohim está sobre mim, pois me ungiu para curar enfermos, dar vista aos cegos, fazer os coxos andarem. E aqui, os fariseus, escribas, alguns, não eram todos, lembrando que o próprio Yeshua era fariseu, que quando ele fala de fariseu, ele fala de alguns que precisavam mudar o seu conceito. E ele diz para esses que precisam de uma massa politicamente correta, que fazia aliança, eram helenistas, alguns eram helenistas, alguns saduceus também eram helenistas, faziam aliança com o governo, com o político, politicamente correto. Cuidado com o politicamente correto. E ele diz assim, raça de víboras. É o que ele fala para eles. Politicamente correto? Não é eu não, Yeshua, porque se eu falar isso aqui, de repente você me processa. Mas ele falou, ele podia. Raça de víboras. Por quê? Ele precisava chamar a atenção daqueles fariseus. Falou, ó, só tem coisa ruim dentro de vocês. Como que pode ser coisa boa de vocês? Só tem coisa ruim aí. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Pega essa. Presta atenção no que você tem falado. Presta atenção em quem você tem ofendido. Contra quem você tem levantado. Será que você tem se levantado contra o líder da sinagoga? Será que você tem se levantado contra o Moré? Será que você tem se levantado contra a sua sinagoga, contra o seu líder? Será que você tem espalhado por aí falsos testemunhos, como esses homens estavam fazendo? Pois você vai dar conta de tudo que você disser no dia do juízo. Está escrito lá, ó. Yeshua estava dizendo assim, ó, vou pintar colorido para você. Está escrito todas as palavras que você disser no livro da vida, no dia do juízo, você vai ter que dar conta de todas elas. Você entendeu? Então presta atenção. O politicamente correto no reino de Deus não dá certo, não serve. Politicamente correto, ele é contra a visão do eterno. É contra a visão do Mashiach. Porque Mashiach veio para trazer o reino do eterno, o reino de Deus na terra. E no reino de Deus é emet, é verdade. E na verdade, você tem que ouvir a verdade e viver pela verdade. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, o derech, o emet, a verdade, e o rai, a vida. Ninguém vai ao Pai. Então ele não poderia mentir. Yohanan era o presbítero do amor, né? Olha o que ele diz aqui em Yohanan, Yeshua diz 6,66. Desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Yeshua aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Shimon Kefa, Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Ele estava dizendo numa sinagoga, nesse dia aqui, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Os vossos pais comeram do maná, mas morreram no deserto, por faltar confiança. Agora, creem, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão terá a vida eterna.
Só que os discípulos, quando ouviram isso, alguns que seguiam ele, falaram assim, duro é esse discurso. E começaram a sair de perto dele e afastarem. Já tornaram para trás, já abandonaram Yeshua, Jesus. E ele vira para os seus e fala assim, vocês também querem ir embora? Vai embora! Vai embora! E Kefa com sabedoria diz, para onde nós iremos? Para onde? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Me diz, politicamente correto. Ele foi politicamente correto aqui? Yeshua era politicamente correto? Você é discípulo de quem para ser politicamente correto, meu irmão? 1 Coríntios, vamos ver o que Paulo fala. Seja esse tal, entregue a Satanás. 1 Coríntios 5:5. Seja esse tal, entregue a Satanás, para a destruição da sua carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Existia um homem lá que estava contaminando os outros homens com palavras, com doutrinas erradas, hereges, que eram contra a visão dos apóstolos. E ele falou assim, deixa esse homem para Satanás, não tem jeito com ele mais não. Então político, tem que agradar tanto o irmão que falou assim, deixa ele morrer. Desculpa aí, se você não entendeu, deixa ele morrer. Aí no versículo 11 ele diz assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Ele está dizendo assim, aqueles irmãos que conhecem a verdade, não os que não conhecem, porque aos que não conhecem, o próprio Yeshua sentava com publicanos e pecadores para ensiná-los a verdade. Mas aqueles que se dizem irmãos, aqueles que se dizem crentes, que se dizem judeus, mas não vivem, antes são devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, lachon hará, beberrões, roubadores, com esses que se dizem, mas não são, nem senta com eles. Deixa eu te falar uma coisa, eu demorei muito para aprender. O Rocha Marco Antônio muitas vezes fala assim, Cleito, Moré, certas pessoas você não deve nem se assentar. E eu politicamente correto, poxa, mas ele é meu irmão, eu gosto dele. Moré, mas ele tem feito o que é errado, ele tem falado mal, ele tem se levantado contra. Vou parar por aqui, tá? Para não ficar feio, eu vou parar por aqui. E aí, eu vou ler na palavra, e o Roche falou para mim, está dizendo assim na palavra, para você nem se sentar com ele, nem se sentar. Eu falo, Roche, mas isso não é politicamente correto. Não é politicamente correto. Está falando que eu tenho que amar o meu irmão. Aí eu vejo aqui, ó, nem se assente com eles, sai fora. Ah, Moré, mas você está falando para excluir. Não, eu não quero, eu estou falando para você excluir, eu estou falando para você não se assentar. É diferente. Eu estou falando para você não se juntar, para você não fazer aliança, para você não começar a ficar, sai fora. Te chamou para fazer um lerrai, fazer um nefachoto, sai fora. Sai fora. Não senta com ele não, porque ele vai colocar minhoca na sua cabeça. Estou terminando. Olha o que diz em 2 João, capítulo 1, verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Olha, concordando, fazendo uma concordância, uma correlação com João, com 1 Coríntios 1. Desculpa, 1 Coríntios 5. Se alguém for ter convosco e não traz esse ensinamento, doutrina, ensinamento, não recebais na sua casa, nem tampouco saudeis. O que mais tem hoje é os crentes sentando para falar mal da igreja, para falar mal do líder, para falar mal da sinagoga. O que mais tem? Não aguenta. A hora que começa a falar, eu gosto tanto de uma fofoquinha, de um lachon hará, eu tenho que terminar, eu vou terminar, tá? Estou acabando.
E aqui está falando assim, ó, o apóstolo do amor. Você conheceu como um apóstolo do amor. João, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Sai fora. Sai fora. É o apóstolo do amor. Ué, mas o apóstolo do amor não tinha que ser politicamente correto? Ué. Ó, vamos lá. Yohanan, para terminar. Yohanan, ainda em Yohanan, 2 Yohanan, 2 João, verso 1, capítulo 1. E agora, querida senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde um princípio, e eu pus entre parênteses aqui, Bereshit, no princípio, Bereshit, primeiro livro da Bíblia, ó. Vamos lá. Agora, querida senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento. E o Hanan está falando assim, eu não vou te dar um novo mandamento. Nós não trabalhamos em novo mandamento. Não existe um novo mandamento. O que existe é o mesmo mandamento. Mas aquele mesmo mandamento que desde um princípio, Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, princípio, Bereshit, no princípio. Acho que você já está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Tivemos, foi dado a nós, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E esse é o mandamento, como já desde o princípio, Bereshit, ouviste, que andeis nele. Eu vou traduzir aqui de novo, ó. O mesmo mandamento que desde Gênesis foi falado para você, que era Gênesis, então eu vou falar aqui, ó, vou falar no grego. Gênesis. Tivemos que nos amemos uns aos outros. E o amor é este. Presta atenção o que é o amor. Vamos ver se o amor é politicamente correto? Que andemos segundo os seus mandamentos. Ó, Shemot 20, Êxodo 20. Esse é o mandamento como já desde o princípio, Gênesis, ouviste, que andeis nele. Esse é o politicamente correto da palavra. Ande no mandamento, na palavra, no princípio, no Aleph, no Tav, no começo e o fim. E aí você receberá a bênção do Eterno. Amém? Politicamente correto não é da Bíblia. A Bíblia é servir ao Eterno e obedecer os seus mandamentos. Amém? Baruch Hashem, eu quero agradecer pela sua atenção, que o Eterno venha te abençoar grandemente e que esse estudo te tire das algemas da escravidão, da visão secular da sociedade e traga você para a luz da Torá, da palavra do Eterno, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Baruch Hashem. Yaeb Adonai Panamelecha Viuneca. Issa Adonai, Adonai Panavelecha Veasem Lecha. Shalom.